As diretorias de auditoria de políticas econômicas e de desenvolvimento, de auditoria de políticas sociais e de segurança pública, de auditoria de previdência e benefícios, de auditoria de políticas de infraestrutura, de auditoria de governança e gestão, e de auditoria de estatais, compete realizar, nas suas respectivas áreas. Inciso 1. As atividades de auditoria da execução dos programas e das ações governamentais e da gestão dos órgãos e das entidades do Poder Executivo Federal. Inciso 2. As atividades de supervisão técnica das unidades de auditoria interna dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, compete especificamente: Inciso 1. A diretoria de auditoria de políticas econômicas e de desenvolvimento. Alínea A. Verificar a consistência dos dados contidos no relatório de gestão fiscal, previsto no artigo 54 da Lei Complementar 101. Alínea B. Consolidar as informações que compõem o relatório de atividades do Poder Executivo Federal e monitorar o processo de elaboração da prestação de contas anual do Presidente da República, a ser encaminhada ao Congresso Nacional, conforme disposto no artigo 84, caput, inciso 24 da Constituição. A linha C. Monitorar o atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União, constantes do parecer prévio sobre a prestação de contas anual do Presidente da República. A linha D. Realizar auditorias nos processos, sistemas e órgãos relacionados ao crédito tributário e não tributário, do lançamento à arrecadação, incluindo a cobrança e os recursos administrativos e a cobrança judicial. A linha E. Emitir nota técnica para subsidiar o parecer de que trata o inciso 27 do caput do artigo 10. Inciso 2. A diretoria de auditoria de governança e gestão. A linha A. Realizar auditorias sobre mecanismos de liderança, estratégia e controle em políticas e processos transversais de desburocratização, gestão, logística, tecnologia da informação, pessoal e patrimônio. A linha B. Desenvolver ações sistemáticas para o fomento de boas práticas de governança, voltadas em especial à simplificação administrativa, modernização da gestão pública federal e direcionamento de ações para a busca de resultados para a sociedade. A linha C. Coordenar e executar em articulação com outras unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, auditorias em projetos de financiamento externo e de cooperação técnica internacional. A linha D. Verificar, certificar e controlar as tomadas de contas especiais. Inciso 3. A diretoria de auditoria de estatais realizar auditorias em empresas estatais. Parágrafo 2º. As competências de que trata este artigo não se aplicam aos órgãos e às entidades da Presidência da República, da Vice-Presidência da República, da Advocacia Geral da União, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, à exceção daquelas previstas nas alíneas B e C do inciso 1 do parágrafo 1º. Artigo 12. A Ouvidoria Geral da União compete: inciso 1. Exercer as competências de órgão central do sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal. Inciso 2. Receber e analisar denúncias, reclamações, solicitações, elogios, sugestões e pedidos de acesso à informação direcionados à Controladoria Geral da União e encaminhá-los, conforme a matéria, ao órgão ou à entidade competente. Inciso 3. Monitorar, para fins estatísticos, a atuação
das ouvidorias federais no tratamento das manifestações recebidas. Inciso 4. Assistir o ministro do Estado na deliberação dos recursos previstos no parágrafo único do artigo 21 do Decreto 7.724. Inciso 5. Apreciar e decidir os recursos de que trata o artigo 23 do Decreto 7.724. Inciso 6. Acompanhar em articulação com as demais unidades da Controladoria Geral da União o cumprimento das decisões de que trata os artigos 23 e 24 do Decreto 7.724. Inciso 7. Promover a conciliação e a mediação na resolução de conflitos evidenciados no desempenho das atividades de ouvidoria entre cidadãos e órgãos, entidades ou agentes do Poder Executivo Federal. Inciso 8. Receber e analisar as manifestações referentes a serviços públicos prestados pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo Federal. Propor e monitorar a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões na prestação desses serviços. Inciso 9. Promover capacitação relacionada à atividade de ouvidoria no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 10. Produzir estatísticas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 11. Promover a articulação com órgãos, entidades e organismos nacionais e internacionais que atuem nas unidades de sua competência. Inciso 12. Promover formas de participação popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços públicos. Artigo 13. A Corregedoria Geral da União compete: inciso 1. Exercer as competências de órgão central do sistema de correição do Poder Executivo Federal. Inciso 2. Fiscalizar a efetividade da aplicação das leis de responsabilização administrativa de servidores e empregados públicos e entes privados. Inciso 3. Fomentar a implementação e o desenvolvimento da atividade correcional no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 4. Propor ações de cooperação técnica com os demais entes federativos, com a sociedade civil e com empresas estatais. Inciso 5. Formular, coordenar, fomentar e apoiar a implementação de planos, programas e projetos voltados à atividade correcional, inclusive com a edição de atos normativos. Inciso 6. Promover, coordenar e fomentar a realização de estudos e pesquisas com vistas à produção e à disseminação do conhecimento nas áreas disciplinar e de responsabilização administrativa de entes privados. Inciso 7. Analisar as representações e as denúncias apresentadas contra servidores, empregados públicos e entes privados. Inciso 8. Instruir procedimentos disciplinares e de responsabilização administrativa de entes privados, com recomendação de adoção das medidas ou sanções pertinentes. Inciso 9. Determinar a instauração ou instaurar procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de entes privados, de ofício ou em razão de representações e denúncias contra servidores, empregados públicos e entes privados. Inciso 10. Propor a avocação e revisar, quando necessário, procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de entes privados, conduzidos por órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. Inciso 11. Na hipótese de omissão de ministro de Estado ou de autoridade subordinada diretamente ao Presidente da República, propor ao Ministro de Estado da Controladoria Geral da União que represente ao Presidente da República para apurar a responsabilidade. Inciso 12. Instaurar, de ofício, procedimento disciplinar
no caso de omissão das autoridades diversas daquelas previstas no inciso 11. Inciso 13. Apurar a responsabilidade de agentes públicos pelo descumprimento injustificado de recomendações do controle interno e das decisões do controle externo. Inciso 14. Realizar inspeções correcionais e visitas técnicas nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo Federal. Inciso 15. Verificar a regularidade dos procedimentos disciplinares e de responsabilização administrativa de entes privados instaurados no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 16. Propor a requisição de empregados e servidores públicos federais para a constituição de comissões de procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de entes privados. Inciso 17. Requisitar a órgãos e entidades públicas e solicitar a pessoas naturais e jurídicas de direito privado documentos e informações necessárias à instrução de procedimentos em curso no Ministério. Inciso 18. Requerer perícias a órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Inciso 19. Promover capacitações e orientar servidores e empregados públicos em matéria disciplinar e de responsabilização administrativa de entes privados e em outras atividades de correição. Inciso 20. Gerir cadastros de empresas, entidades e pessoas naturais sancionadas e os demais relacionados à atividade correcional. Inciso 21. Promover as apurações das irregularidades identificadas por meio de acordos de leniência celebrados pela Controladoria Geral da União, inclusive determinando a instauração de procedimentos e de processos administrativos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Inciso 22. Apoiar, no âmbito de suas competências, as comissões de negociação de acordos de leniência.